Olá, pessoal. Gente, olha aí, eu combinei com vocês de gravar o vídeo com as dúvidas da apostila e eu tô pegando aqui as dúvidas que vocês me enviaram. Então, olha lá. O primeiro que eu peguei aqui, eu não sei a página, né, gente? Porque lembra que eu tô com a apostila antiga, então eu vou só colocar aqui para vocês. Aqui tá como número 4, uma barra de coeficiente de dilatação. Então, ó, alfa, que é 5 vezes 10 a menos 4, tá? Ela tem um comprimento inicial de 2 metros, tem uma temperatura inicial de 25 graus Celsius e está presa em uma barra aí, como tá no desenho, tá? E ela tá posicionada aí no topo de um disco que tem um raio de 30 centímetros, tá? E que vai ter um deslocamento angular aí de 30 graus. Ele pede qual que é a temperatura final para que essa barra desloque e essa esferinha aí gire 30 graus, certo? Então, vamos lá, gente. Primeira coisa que eu fiz foi colher os dados. Eu tenho o coeficiente da barra, eu tenho o comprimento inicial, eu tenho a temperatura inicial, eu quero a final, né? E eu tenho os dados dessa circunferência aqui. De cara, agora eu vou pegar uma análise matemática. Ó, se você gira, toda vez que você está em movimento circular, que é o exemplo dessa esferinha, sei lá, desse disco girando ali, você tem um giro no ângulo, certo, gente? O ângulo vai girar, tá? Assim como o ângulo gira, a gente tem um deslocamento. E esse deslocamento aqui é equivalente ao ângulo, tá? E o quanto essa barra, gente, tiver que dilatar, vocês concordam comigo que é exatamente, olha, o tanto que ela vai ter que dilatar aqui vai ser exatamente o deslocamento do disco, tá? Então, eu fui lá. 2πr, concorda que 2πr ele teria dado uma volta. Então, teria girado 360. Então, se ele só girou 30, quanto que ele andou? O disco andou. Então, fiz a continha, o raio 30, achei que ele vai deslocar 5 centímetros. 5π centímetros. O que é o 5π centímetros? É o deslocamento dele aqui, tá? Que vai ser exatamente igual a quem, gente? O ΔL. Então, essa barra que está empurrando, ela tem que empurrar o quanto ele anda. Então, ela tem que ter uma dilatação de 5π centímetros. E aí, beleza, eu fui para a fórmula. ΔL é LO vezes alfa vezes ΔT. O ΔL tem que ser 5π, é o que ele girou em relação ao deslocamento. O comprimento inicial, cuidado, tá, gente? Eu usei o raio 30 centímetros, então tudo em centímetros. Fui lá e passei o comprimento de 2 metros para centímetros, 200 centímetros. Ou tudo em centímetros ou tudo em metros. Como eu comecei aqui em centímetros, eu passei o comprimento para centímetros. O coeficiente, o ΔT. Cortei, tenho lá exatamente a variação de temperatura. Só que o exercício não me pediu a variação, ele me pediu a temperatura final da barra. Como a variação é 50 e ela estava 25, a final vai ser 75 graus Celsius, beleza? Então, esse aí tinha uma análise matemática que vocês tinham que fazer e o resto era jogar na nossa fórmula de dilatação linear, tá? Agora, eu vou para esse outro aqui. Só um minuto, gente, que eu tô lendo aqui no celular o que vocês me mandaram, as fotos. Então, olha lá. Eu peguei e coloquei aqui mais ou menos. Esse aqui tá como número 2 aqui para mim. Fala que a gente tem uma figura que tem um bloco apoiado aí, tá? Na horizontal. Tem uma barra de cobre, que é essa que eu desenhei em azul. Então, essas duas aqui em azul grande são cobre, aqui embaixo é chão, tá? E tem uma barra de ferro. A barra de cobre e a barra de ferro, todas as duas têm um comprimento inicial de 300 centímetros, que eu não coloquei, então vou colocar aqui, ó. Todas as duas têm um comprimento inicial de 300 centímetros. Deu pra gente o coeficiente do cobre e deu pra gente o coeficiente do ferro, tá? De cara, quando eu vejo ali o coeficiente dos dois, eu já sei que o cobre vai dilatar mais que o ferro,
tá? Então, essa barra aqui vai subir, a do canto aqui da esquerda, e a da direita vai subir também, mas ela vai subir menos, tá? Então, numa simulação, é como se ela fosse fazer, essa vai dilatar, essa também vai, mas vai dilatar menos, né? Então, esse bloco vai ficar num plano inclinado, como eu projetei aqui do lado para vocês, certo? E aí, a ideia é, o coeficiente de atrito estático do bloco com a superfície é 0,003. Então, gente, estático, para ele manter parado. Se tiver uma força maior que isso, ele vai escorregar, tá? Ou seja, se a inclinação for maior que o necessário, esse coeficiente não aguenta e o bloco cai. Então, o nosso detalhe é a inclinação. Eu fiz um triângulo retângulo aqui, porque aqui ele vai estar num plano inclinado, certo? Então, vocês concordam comigo que esse que eu estou colocando como sendo X aqui é exatamente o que o cobre dilata a mais que o ferro, né? A dilatação que ele vai ter a mais que o ferro. Então, eu fiz a análise. O bloquinho, o ferro vai dilatando mais, vai criando esse plano, o bloquinho vai ter normal, atrito e o peso. Vocês sabem que num plano inclinado, a gente precisa decompor a força-peso. Então, para cá, fazendo ele descer, é o Px, e para cá é o Py. Normal anula com Py, Px anula com atrito, né? Desde que permaneça parado. Então, eu vou fazer aqui, olha. Normal é o Py. Quem que é o Py, gente? Peso vezes o cosseno desse ângulo. Eu chutei um ângulo aqui para a gente ter noção da inclinação. Chamei ele de alfa. Então, o ângulo com Py também é alfa. Aí vem. Força de atrito é igual ao Px. O que é força de atrito? Mi vezes normal. Quem é o Px? É o P vezes o seno do ângulo. Então, ali também é análise matemática. O ângulo está aqui, por semelhança, ele vai estar com Py. Então, Py cosseno, Px seno. Aí eu vim substituindo. O coeficiente ele me deu, o peso eu não tenho. A normal aqui é o Py, então ficou peso cosseno, igual a peso seno, que é o Px, tá? Então, o peso eu cortei. Sobrou para mim seno sobre cosseno, é isso tudo aqui. O que é seno sobre cosseno, gente? É tangente. Então, eu fui lá, ó, análise matemática de novo. Tangente, cateto oposto, que é o x, sobre adjacente, que é essa base. E ele me falou que essa distância aqui, essa base aqui é 30 centímetros. Então, eu achei que o x tem que dar 0,09, tá? Então, olha, qualquer valor mínimo maior que seja, ele vai escorregar, tá? Então, o x é exatamente 0,09. Então, gente, tudo que a gente fez aqui, análise de forças lá, da parte de dinâmica, a gente ainda vai trabalhar isso, vai revisar, né? Mas foi o que vocês estudaram aí no primeiro ano de vocês, tá? Mas a gente ainda vai fazer revisão, quem não lembra, ainda vai ter revisão disso, tá? E ali, a questão dos ângulos lá, usando a matemática. Agora que vem a análise da dilatação. O que é aquele X, gente? É o que o cobre dilata a mais que o ferro. Então, eu vou pegar lá, ó, o ΔL do cobre menos o ΔL do ferro tem que dar 0,09, que é aquele X, aquela diferença para o bloquinho inclinar. Aí fui fazendo, agora é fórmula, LO alfa delta T do cobre, LO alfa delta T do ferro. Então, peguei os dados. O tamanho inicial das duas é 300, o coeficiente do cobre, né? E a variação de temperatura que a gente quer. Peguei o comprimento inicial, que é o mesmo coeficiente do ferro, e a variação que a gente quer. Isso só coloquei aqui em potência, tá, gente? Ó, 0,09, 9 vezes 10 a menos 2. Subtraí aqui os dois, fiz as continhas, no final chegamos numa variação de 100 graus Celsius. Então, qualquer variação acima de 100, esse bloco escorrega, porque aquela inclinação vai ficando cada vez maior. Joia? Beleza? Agora, gente, a 4. Deixa eu pegar aqui também, que eu vou ter que ler. Aqui tá como 4 também. E aí vocês vão ter que olhar aí, porque eu também não sei
a página. Ó, ela está falando o seguinte: um material de coeficiente de dilatação linear 150 vezes 10 a menos 6 teve um aumento de volume de 25. Então, você sabe o quanto variou o volume, que é 25. Você sabe a dilatação linear. Não esqueçam que linear, gente, é o alfa. Como ele está me falando sobre volume, eu tenho que usar o gama. O gama é 3 vezes o alfa, por isso que eu multipliquei por 3. Então, tem que ser 150 vezes 3. Ele deu a linear e você está calculando o volume. Você precisa da volumétrica, que é o gama, tá? E a variação de temperatura, que é 120. E aí, pronto. Fiz as continhas, achei qual é o volume inicial daquele material, tá? E aqui, gente, de repente a dúvida tenha sido aqui, ó. Cuidado, linear é o que me deu e quer saber de volume. Então, linear eu tenho que multiplicar o coeficiente por 3 para mexer com o coeficiente volumétrico, que é o gama. Tranquilo? Agora, peraí que a dúvida mudou de pessoa, deixa eu achar aqui. Beleza, vamos lá. Agora, eu vou para 5, também para variar, não sei a página, né? Ela é, ó, certo metal possui um coeficiente de dilatação linear alfa. Aí fala, uma barra fina deste metal tem um comprimento LO inicial e sofre uma dilatação para uma dada temperatura ΔT. Então, quando ela tiver com uma temperatura ΔT, né, a gente vai analisar esse LO, Aí pergunta, para uma chapa quadrada fina de lado LO, é o mesmo material, só que agora é uma chapa, tá? E para um cubo, também do mesmo material, só que agora é um cubo. Se é uma chapa, vocês vão estar mexendo com superfície, com área. Se é um cubo, vocês vão estar mexendo com volume. Então, primeira coisa é saber, quando a variação for ΔT, qual que vai ser a variação na área? E quando a variação for 2ΔT, qual que vai ser a variação na área? Que é o que ele está pedindo, olha. Para uma chapa e para um cubo, se a variação for 2ΔT, o número de vezes que aumentou a área e o volume. Então, eu tenho que pegar qual que seria a área para ΔT e qual que vai ser a variação da área para 2ΔT. Então, vou lá, gente. Área inicial, beta, ΔT. O que é a área da chapa? Se é uma chapa de lado L, L ao quadrado, LO ao quadrado. Como é beta, é 2 alfa e ΔT. Então, isso aqui seria a dilatação quando a variação for ΔT, que é o que está colocando na primeira parte do exercício. Mas e quando for 2ΔT? A área inicial é a mesma, o coeficiente é o mesmo, dobrou a temperatura. Então, se eu fizer a relação, gente, entre a variação na área com 2ΔT e a variação na área com ΔT, vai dar exatamente o quê? 2, porque tudo é igual, a área inicial é igual, o coeficiente é igual, o que mudou foi a temperatura que dobrou, tá? E para o volume, olha lá, eu vou fazer, mas é consequência, é exatamente a mesma coisa. Qual que era o volume para a temperatura ΔT? L ao cubo, o gama que é 3 alfa, ΔT. E quando for 2ΔT? É o mesmo L ao cubo, é o mesmo 3 alfa, só dobrou a temperatura. Então, se eu fizer a razão de um para o outro, eu vejo que a área para 2T, o volume, desculpa, para 2T só dobrou. Então, gente, é analisar a área que ele tinha para ΔT com a área que ele tinha para 2ΔT. O volume que ele tinha para ΔT, o volume que ele tinha para 2ΔT. Não mudou os volumes iniciais, né, e nem os coeficientes, porque é o mesmo material. O que está mudando é só a temperatura final. Se ela dobrou, então, nas duas situações, iria dobrar. Tá joia? Agora, vamos para esse daqui. Os dois últimos, o raciocínio é bem parecido. Então, a dúvida do 14
responderia a dúvida do 15, tá? Então, olha lá. O 14 fala: eu tenho um frasco de vidro de 250 ml que contém 240 ml de álcool. Então, quantidade de álcool 250. Mentira, do vidro é 250 e álcool 240. Então, gente, tá sobrando ali 10 ml, né, de espaço. A que temperatura o álcool começará a transbordar? Então, vocês concordam que o álcool dilata mais que o vidro, né? Olha os coeficientes. O do álcool é 11,2 vezes 10 a menos 4. O linear do vidro é 8 vezes 10 a menos 6, tá? Então, vamos lá. O líquido dilata mais que o vidro. Então, gente, se eu pegar a dilatação do álcool menos a dilatação do vidro, isso tem que dar maior que 10 ml. Por que tem que dar maior que 10 ml, Renata? Porque é os 10 ml que está sobrando de espaço, tá? Então, se o álcool em relação ao vidro, né? Se eu pegar o que a gente chama de dilatação aparente, que é do líquido menos do recipiente, se eu pegar o álcool menos o vidro for maior que 10 ml, fechou. Aquele espaço não vai dar, o líquido vai transbordar. Então, é fazer conta. Então, esse é o raciocínio, tá? Pego o volume do álcool, o coeficiente do álcool, ΔT, e vou, mesma coisa para o vidro. Então, qual que é o volume inicial do álcool? 240. Qual que é o coeficiente do álcool? Ele te deu. Qual que é a variação de temperatura? Quero saber. Mesma coisa para o recipiente, tá? 250, tá? Que é... tem alguma coisa faltando aqui, vou arrumar, tá? 250, que é o volume inicial do vidro, por isso a diferença de 10, né? Gente, olha um detalhe aqui. O coeficiente de dilatação linear do vidro é que é 8 vezes 10 a menos 6, mas eu não estou usando linear, eu estou usando gama, que é o volumétrico. Então, tenho que multiplicar por 3, tá? Vezes a variação de temperatura que eu esqueci de colocar aqui, tá? Então, quando eu pegar líquido menos recipiente, que é o aparente, né? Tem que ser maior que 10 para transbordar, que é os 10 que está sobrando. Aí é fazer conta, multipliquei, subtraí, cheguei nessas contas bem feias, tá? 10 por esse número, gente, não deu exato, tá? Deu aproximadamente 38 graus Celsius de variação. Como o álcool aí e o vidro estavam numa temperatura de 40 com aproximadamente 38, eu chegaria em aproximadamente 78, tá? A 15, vocês vão ver que é um raciocínio bem parecido com a 14, só tem um detalhezinho de um bulbo aí. Um bulbo de vidro, gente, um bulbo é isso aqui, né? Bulbozinho de vidro, tem uma dilatação linear, linear do vidro, 3 vezes 10 a menos 6, está ligado a um tubo capilar, que é essa parte de cima, então o bulbo é a parte de baixo, e o tubinho capilar é essa parte de cima aqui, né? É tipo um cilindrozinho ali. Perdi. Ligado a um capilar de mesmo material, tudo de vidro. Está numa temperatura inicial de menos 10 graus Celsius e deu que a área da seção do tubo capilar é 3 vezes 10 a menos 4. Então, eu tenho essa área aqui, tá? E o exercício vai me falar. Todo o mercúrio, cujo coeficiente de dilatação volumétrica me deu o coeficiente do mercúrio, me deu o coeficiente do vidro, me deu a temperatura inicial deles e me deu a área desse tubo, tá? Ocupa o volume do bulbo. Então, essa parte de baixo aqui, gente, aqui está o tubo e aqui está o bulbo. Essa parte de baixo aqui está toda cheia de mercúrio, tá? A parte do tubo que não tá, que é essa que eu desenhei com azulzinho. Aí vem, tá cheio do mercúrio e a essa temperatura de menos 10, o volume de mercúrio ali dentro é meio centímetro cúbico. Pede para vocês a coluna de mercúrio a 90, o comprimento da coluna de mercúrio é 90 graus Celsius. Gente, se isso tudo aqui,
que é o bulbo, parte de baixo, essa parte aqui gordinha, isso tudo aqui tá cheio de mercúrio. Quando eu começar a aquecer, esse mercúrio vai começar a aumentar aqui, onde eu coloquei H. Vai começar a ocupar o tubo capilar, que é essa parte cilíndrica, tá? Então, vocês concordam comigo que o tanto que dilatar o mercúrio vai ser exatamente o volume que vai ocupar. E o que é esse volume aqui? É a área do tubo vezes a altura. Só que tem um detalhe. O mercúrio vai dilatar e o vidro vai dilatar. Então, a gente vai ter uma dilatação que a gente chama de aparente, igual o de cima. O álcool dilatava e o vidro dilatava. Então, tinha uma dilatação aparente. Sempre de quem? Líquido menos recipiente, tá? Então, se eu achar a dilatação aparente, é o que vai subir. É como se fosse o que iria transbordar lá, tá? É o que vai subir, é o que vai ocupar o tubo. Então, eu vou achar o volume que subiu e ocupou o tubo. Então, o que eu quero calcular é a dilatação aparente. Então, manda ver. Dilatação do líquido menos do recipiente. Sempre a volumétrica, hein, gente? Aparente é volumétrica. O volume inicial vocês têm, o coeficiente do líquido vocês têm, a variação de temperatura, cuidado, vai de menos 10 até 90. Então, variou 100 graus Celsius, 90 menos 10, tá? E aqui a mesma coisa, volume inicial do recipiente, que era o bulbo, tá? Então, o bulbo, gente, estava completamente cheio, que é a parte de baixo estava completamente cheio de mercúrio. Então, mesmo tanto que eu tinha de mercúrio, eu tinha o recipiente do bulbo, tá? E o capilar é o que a gente quer saber depois, é o que vai subir. Ó, de novo, ele me deu o coeficiente linear do vidro. Como eu estou mexendo com volume, eu multipliquei por 3. E a variação de temperatura. Fazendo essas continhas, eu achei que a dilatação aparente seria isso aqui, ó. Que é o que o líquido dilata mais que o recipiente, tá? A dilatação aparente, gente, é exatamente o volume que vai ocupar dentro do tubo. A partezinha de cima lá do nosso bulbo capilar. Então, lembra que o bulbo é a parte gordinha de baixo. Aquela parte cilíndrica em cima é o tubo. Então, quando eu começar a aquecer, o mercúrio vai começar a subir para aquela parte de cima, porque ele dilata mais. E quanto vai subir? O aparente. Então, o aparente é o volume que vai ocupar o tubo. Então, meteu bronca. Volume é a área vezes a altura. O volume eu achei, é o aparente. A área ele me deu no exercício. Vamos achar, então, a coluna de mercúrio que vai subir. Então, ó, fazendo essas continhas feias aí, deu 28,5 centímetros, porque estava tudo em centímetros cúbicos lá, tá? Como a resposta está em milímetros, 285 milímetros. Beleza, galera? Espero que tenha ajudado. Dá uma olhada aí. Se tiver ainda alguma dúvida, vocês entram em contato comigo. Beleza? Então tá joia, pessoal. Boa noite.